começar a tocar aí, já tá conectando ali, tá? Fala galera, tem uma galera já entrando aí. Oi. Pode mandar ver isso. Avivar o meu coração cansado de esperar. Religa tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta tu que dormes na escuridão. Vem ouvir as trombetas de Sião. Que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o poder é o leão, que o trono está. Proclama que Jesus voltando está. Seu reino não findará, que o poder é o leão, que o trono está. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, é meu. Proclama. Fala galera, vamos entrando aí. Poder é o leão, que o trono está. Lá galera, a gente tá esperando o pessoal entrar aí, beleza? Mais um pouquinho aí, vamos curtir. Esse aqui é o Wilson, o pessoal que ele, a esposa dele, a Elô, eles estão junto com a gente na coordenação aí, eles ajudam a gente bastante ali, né? Porque são tantos adolescentes e não é tão fácil o trabalho, né? Então a gente precisa de bastante gente que nos dê esse apoio para que a gente possa levar adiante essa missão que Deus nos confiou, tá? Vai lá, Wilson. O teu coração cansado de esperar, vou te atrair, te conquistar. Desperta, é tempo de lutar. Desperta, é tempo de lutar. Tá. Gente, mais um pouquinho, o pessoal tá chegando aí.
já dar início, tá? A gente tá esperando o pessoal aí que às vezes começou a ver agora às 4h30, então o pessoal tá entrando, tá bom? Avisa a galera, chama a galera lá, tá? Quem esqueceu, ó, cola lá no Insta do Musa, beleza? Peço avivamento, eu peço fogo forte, aquece a chama em mim, por amor ao Filho de Deus. Nós somos tua noiva, tu és nossa promessa, Espírito de Deus, venha nesse lugar. Bom, galera, boa tarde, tá? Boa tarde, eu sei que tem gente que tá entrando ainda aí, tá? Manda um oi lá, manda um salve para quem tá entrando, avisa lá, fala, ó, vamos lá pro Insta do Musa, tá? Uma boa tarde para todos vocês, a paz de Jesus, tá? Eu tinha falado antes, para quem entrou agora, esse daqui é o Wilson, tá? Ele e a esposa dele, eles são o casal que dá um apoio pra gente ali no Musa, então tá sempre salvando a gente ali quando a gente precisa. Até agradecer a vocês. Aqui, isso. Olá, gente. Boa tarde para todos. Que sempre que precisar aí, mano, é só chamar que a gente tá aqui para ajudar. Com certeza, porque não é uma missão fácil. Sim. Né? E hoje, assim, infelizmente a gente tá nesse processo ainda de quarentena, mas a evangelização não pode parar, né? Então, vamos dar continuidade nesse sábado chuvoso, graças a Deus, né? Deus mandou uma chuva pra gente aí que a gente tanto precisava, o friozinho tá chegando e assim, para alegrar mais ainda essa sala aqui, a gente tem mais um convidado. Ele não vai entrar aqui porque senão vai dar aglomeração, mas ele tá lá longe, tá lá em Araçatuba, é um parceiro nosso de missão também, né? O Léo Messias, missionário católico aí, não sei, o pessoal do Musa, a galera já conhece já, mas tem muitos de vocês que não conhecem. Vamos chamar ele lá, vamos ver se ele tá lá esperando nós. Opa,
Cadê? Vamos ver. Vamos ver se chega aí. E aí, galera? Vamos ver. Se ele aparece. E aí? Estão me vendo aí? Como é que tá? Tá tudo certinho, Léo. Deixa eu só Tô- levantar um pouquinho aqui. Tô bonito, tô moreno, tô forte. Você tá lindão como sempre. Ó, a peita, ó, dá pra ver a peita? Ô, isso aí, cara. É nóis. Aqui é musa, mano. Galera, boa tarde. Deus abençoe abundantemente a vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando um pouco sobre a palavra de Deus. E mesmo que dessa forma, né, é engraçado que, por mais que essa pandemia nos deixa longe, a internet nos deixa perto. Então, estamos unidos, né? Obrigado aí, gostei do... Que Wilson, hein, Wilson? Que Wilson, hein? Toca pra caramba. E aí, tudo Gostei bem? do menino. Vem pra cá pra você andar comigo, menino. Não, deixa ele aqui, Léo. Isso aqui é nosso. Tem que morar pra cá, né? Ai, tá certo. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo aí que tá entrando. A galera do Musa, quem não é do Musa, vi gente daqui de perto, daqui da nossa região também, outras pessoas que eu conheço que entrou. E vamos que vamos. Léo, seguinte, cara. Hoje, a gente tem a gente vai falar sobre a liturgia de amanhã, né, que é uma passagem, assim, ela é muito forte. Ela é muito forte. E, assim, vamos começar, porque, assim, o Luiz está falando que o Luiz dá 1 hora e corta, né? Então, vamos tentar aproveitar o máximo, né, da tua bagagem aí. E eu vou começar assim. Galera, presta atenção. O evangelho de amanhã, tá? É Mateus 16, de 1 a 19. Pega a Bíblia lá, tá? Se tá em cima da estante, tá na bolsa, pega lá. Pra gente iniciar essa live aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, eu vou ler essa passagem aqui e depois a gente vai fazer um bate-papo aqui. A gente vai ouvir um pouquinho do que o Léo tem para falar, tá bom? E essa passagem diz assim: Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Ô, Léo, seguinte, aqui nós temos uma promessa que Jesus fez para todos nós sobre Pedro, que temos a fundação da igreja, fundação da igreja de Jesus Cristo. Temos aí também a instituição do sacramento da reconciliação. E também, eu gostaria que você falasse também sobre a celebração, o que nós celebramos, né, no dia de amanhã, junto com tudo isso. Por que eu te fiz essas colocações aqui?
E por que que eu disse lá atrás que essa passagem é uma passagem forte? Porque, na verdade, ela gera polêmica não para nós católicos, tá? Mas quem não é católico acaba questionando bastante o fato de que dizer que Jesus Cristo não está na Bíblia porque Jesus Cristo fundou a Igreja Católica, né? Então, eu queria que você, em cima disso, fizesse um comentário para a gente. O que você tem a dizer para todos nós, para quem está ouvindo na live, quem está te assistindo? Manda bala, Léo. Vamos lá, então. Vamos por partes, né? É muita pergunta em uma única frase só. Vamos começar a meditar o seguinte. Essa passagem que nós estamos partilhando, ela faz parte da liturgia de amanhã, quer dizer, a partir de hoje à noite, né? Que é a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. E é interessante como a nossa igreja é rica. Por que nós celebramos essa solenidade? Vocês estão me escutando bem aí, Vange? Vocês estão me escutando bem? Perfeito. Tá. Vamos entender primeiro quem foi Pedro e quem foi Paulo, né? Para que a gente possa entender porque que esses dois, existe uma solenidade, existem 12 apóstolos, né? E ainda uma solenidade a esses dois. Um ainda era discípulo, que foi Pedro, mas Paulo nem isso foi, né? Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, né? Humanamente falando. Mas por que esses dois são tão importantes para a igreja? Porque para a igreja, Pedro e Paulo são as colunas da formação da igreja militante, né? A igreja ela é constituída em três formas, né? A igreja triunfante, que é a galera que já está lá no céu, que venceu tudo, que está junto com Deus, que intercede por nós. A igreja militante, que é nós na fita, entendeu? Que estamos aqui lutando, rezando, propagando a palavra, se esforçando para viver em santidade. E a igreja padecente, que é a galera que está lá no purgatório, que é onde eu e você, 99,9% da galera vai passar por lá, se Deus quiser, né? Porque se for direto para o céu, tem que ser muito santo para isso. Vamos buscar, né? Vamos buscar. Mas aí, enfim, a igreja ela é um corpo, né? Cristo é a cabeça da igreja e a igreja ela é um corpo. E esse corpo ele vive em unidade. Um corpo, nenhum membro do corpo, Paulo vai explicar isso lá em Coríntios, nenhum membro do corpo pensa por si só. Você nunca acordou e teu dedinho estava lá na cozinha ou então estava querendo levantar. Não. Existe sempre um mecanismo de unidade no corpo. Se eu falar assim, eu quero pegar essa caneca, eu pensei, meu cérebro trabalhou, mandou uma ordem para o meu braço esticou meu antebraço, minha mão foi, meus dedos abriram, meus dedos fecharam, trouxe para minha boca abriu, quer dizer, umas centenas de membros do meu corpo que trabalham só para eu pegar uma caneca. Então a igreja ela é linda porque é isso. Ela trabalha em unidade com a cabeça, que é a igreja. E enfim, quem foi Pedro e quem foi Paulo? Pedro, olha só que história interessante, eu quero partilhar um pouco disso porque tem muito a ver com nós. Pedro foi um cara que era pescador, era um cara do mundão mesmo, entendeu? Pescadorzão, daquela galera que vai, lança as redes e fica fora, enfim, tudo mais. E ele foi recrutado pelo próprio Jesus. Jesus recrutou ele. Jesus estava passando lá um dia, se eu não me engano, está em Lucas capítulo 5. Enfim, estava passando, viu eles pescando tudo errado. Jesus falou, vem cá que agora eu vou chamar vocês para serem pescadores de homens. E pescou Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um cara do mundo. Pedro era uma pessoa desprovida de inteligência, para não falar burro, né? Não tinha conhecimento, não era um cara estudado, não era um cara conhecedor das coisas. Era exatamente da sociedade ali mais pobre. Pedro, depois, ele nega Jesus, está lá em Lucas capítulo 22. Pedro, depois que Jesus morre, Pedro quer voltar para a vida anterior, como muitas vezes eu e você, quando a gente normalmente, às vezes, acha que Jesus não está mais conosco, a gente quer dar aquela vontade de voltar para trás, de abandonar as coisas, ou sem despertar mesmo essa vontade, a gente começa meio que viver como se Jesus não estivesse mais conosco. Quantas e quantas vezes a gente se depara nisso, não é verdade? Opa, peraí, estou fazendo coisas e atitudes que é como se Jesus não estivesse comigo. Pedro está lá, acontece isso lá, está lá em João capítulo 21. Depois Pedro
Quando ele recebe então a graça do Espírito Santo em Pentecostes, ele então se enche da força de Deus e ele se transforma. Começa a viver exatamente tudo aquilo que Jesus tinha chamado para ele lá atrás, quase 4 anos lá atrás, 3 anos e pouco lá atrás, quando Jesus recruta ele. Jesus tinha um sonho para Pedro, que Pedro nesses 3 anos e pouco não tinha nem pensado o que era. Mas quando então ele recebe a graça de ser cheio do Espírito Santo, né, ali em Pentecostes, porque a igreja, veja bem, a igreja foi edificada em Pedro nessa passagem que a gente lê aqui, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas a igreja nasceu em Pentecostes. Ela foi edificada em Pedro, vou explicar por quê. Mas ela nasce em Pentecostes. A vinda de Pentecostes é uma coisa muito linda. Pentecostes, a gente não celebra, a gente precisa prestar atenção numa coisa, a gente não celebra a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Não, porque o Espírito Santo já tinha vindo. Uai, o Antigo Testamento, Davi era cheio de Espírito Santo, sim ou não? Moisés era cheio de Espírito Santo, sim ou não? Elias era cheio de Espírito Santo, sim ou não? Essa galera toda era cheia de Espírito Santo. Então como é que a gente fala que Pentecostes a gente celebra a vinda do Espírito Santo? Não é isso. Pentecostes é diferente. Pentecostes a gente celebra a vinda permanente do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo para é presente todos. desde o início da criação. Exatamente, desde quando o Fiat Lux, faça-se a luz. Desde ali, você está entendendo? Então veja bem, Pentecostes a gente celebra a vinda permanente do Espírito Santo e para todos. Porque até então, o Espírito Santo ele vinha de quando em quando para uma ou outra pessoa, para realizar um ou outro serviço para Deus. Que foi o que aconteceu com Davi, que aconteceu com Moisés, que aconteceu com Elias, que aconteceu com os profetas, enfim. Mas em Pentecostes não. Em Pentecostes é doido, porque ele veio de uma vez eternamente. Não para de ser derramado sobre nós e para todos nós. Entendeu? Eu, você, o Wilson, a galera que está assistindo aí, todos nós temos essa graça de sermos cheios do Espírito Santo. Só depende de nós, porque a parte de Deus ele tá fazendo. Então veja bem, para que eu, você, o Wilson, o Manel, o João, o Joaquim, seja cheio do Espírito Santo, só depende da gente tomar posse disso. Então a gente precisa entender um pouco isso. Então o que acontece? Depois de Pentecostes, Pedro começou a colocar em prática aquilo tudo que estava no coração de Jesus. E ele se tornou então ali o líder da igreja. E em Pedro foi revelado, no primeiro coração que foi revelado de que o evangelho e a salvação era para todos, foi no coração de Pedro. Quando ele teve aquele sonho de que ele tinha que ir na casa do pagão e pregar para o pagão. Porque até então, os judeus acreditavam que a salvação só era para os judeus. Entendeu? Então era uma coisa meio difícil para nós hoje. A gente vai meditar nisso daqui a pouco, a hora que for falar ali, da resposta que Pedro dá para Jesus. Mas para nós hoje é fácil entender isso, que a salvação é para todos. Mas naquela época não. Eles achavam que só os judeus eram salvos. Então quando Pedro entendeu isso, começou a pregar para um, para outro, e começou a administrar a igreja, as coisas começaram a crescer. Por outro lado aparece Paulo. Paulo era totalmente o contrário de Pedro. Paulo era um letrado, um cara estudado. Estudou na escola de Gamaliel. Só para você ter ideia, essa escola era como, por exemplo, se Paulo tivesse estudado em Harvard e em Chicago ao mesmo tempo, entendeu? Tipo assim, o cara era o cara. O cara era estudioso. O cara ele tinha o total conhecimento das leis judaicas. E o total zelo, mas um zelo enorme, enorme pela lei judaica. Tão grande, que ele se tornou um perseguidor dos cristãos. Por quê? Porque eles viam que os cristãos estavam deturpando a lei judaica. Ele entendia isso, como todos os judeus. Mas foi numa dessas perseguições, quando ele estava indo lá para Damasco, e a palavra lá em Atos capítulo 9 diz que aconteceu. Ele então ali teve o seu encontro com Cristo e se converteu. E ali ele se tornou aquilo que a igreja deveria se tornar. Paulo, ele é o perfeito exemplo do que a igreja tem que ser. Uma igreja missionária, uma igreja apostólica, uma igreja que sai para pregar, uma igreja que vai para pregar, uma igreja que vai atrás daqueles que precisam ouvir a palavra, entender a palavra, ter muito mais do que ouvir a palavra, ter uma experiência com Deus, ter uma experiência com Cristo. Então Paulo foi isso. Então esses dois personagens da história cristã se tornaram as colunas da igreja não por um acaso, porque Cristo tinha um propósito para eles e conseguiu realizar esse propósito por também mais um único motivo. Porque eles aceitaram isso, eles toparam isso, eles tomaram posse disso. Os dois tomaram tanto posse disso que se realizou na vida deles aquilo que o próprio Cristo fala. Ninguém ama mais, não há prova maior do que amar um irmão do que dar a vida por ele.
E Paulo e Cristo morreram martirizados, né? Paulo e Pedro, perdão. Pedro foi martirizado em 64, mais ou menos a história diz, de ponta cabeça, porque eles não foram crucificar ele, ele falou, não quero crucificar. Eu não tenho essa dignidade. Então colocaram ele de ponta cabeça e ele foi crucificado de ponta cabeça. E ali no mesmo ano, também Paulo. Paulo foi decapitado. Diz que a cabeça de Paulo pingou. E aonde pingou tem uma fonte até hoje, que nasceu lá. E ali então a igreja começou a proliferar nesta vibe de pregar o evangelho. Então qual que é a intenção da igreja quando a gente celebra qualquer coisa que a igreja celebra? Por exemplo, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. É para a gente exaltar Pedro e Paulo? Não. Porque tudo na igreja é cristocêntrico, tudo. É para que a gente possa olhar para a história de Pedro e Paulo e falar, caraca, eu preciso ser como esses caras. Eu preciso ser doido por Cristo. Eu preciso ter Cristo enraizado, assim o Espírito Santo correndo, tirando racha na minha veia. Eu preciso pregar o evangelho, as pessoas precisam entender e experimentar aquilo que eu experimento. Assim como foi Pedro, assim como foi Paulo. Porque eu também era cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de coisa que nem Pedro. Mas agora eu sou cheio do Espírito Santo. Pedro foi tão doido, cara, que Pedro, desculpa falar, era um cagão. De repente, quando ele recebeu a graça do Espírito Santo, no outro dia, naquele dia, ele abriu a janelinha e pregou para 3.000 pessoas em Pentecostes. Olha o risco que esse cara pregou. E ainda falou, olha, vocês mataram Jesus. Mas ele ressuscitou e agora derramou sobre nós o Espírito Santo. E se vocês se arrependerem, vocês também podem receber essa graça que a gente está recebendo. Olha só, isso, falar hoje, é a coisa mais fácil do mundo. Mas naquela época, filho, isso aí era buscar a morte. E depois, no outro dia, ele vai no templo e ele cura um paralítico, em nome de Jesus. E aí, quando então prendem ele por causa disso, e a multidão vai lá e eles não podem machucar Pedro, eles liberam Pedro, mas falam, vai embora daqui, mas não fala mais esse nome de Jesus, senão você vai morrer que nem ele. O que ele faz? Está lá, Atos capítulo 4. Ele faz uma oração pedindo a força, a intrepidez, a coragem para poder continuar pregando. Olha que coisa linda. Eu estou falando isso porque são as características de uma alma verdadeiramente convertida. E nós devemos buscar isso. Porque, desculpa falar, a gente está vivendo um tempo de uma conversão superficial, sabe, Vande? Verdade. A gente vive um tempo de uma conversão muito superficial, é de sensibilidade, é relativo, é de sensibilidade. Eu vejo, sabe, eu vou pregar nos encontros, lugar, aí eu vejo a molecada, né? Eu tô falando molecada, mas tem muito velho também. E que tá lá tocando a música lá, tá lá o Wilson tocando lá, poderoso Deus, e o povo tá... Mas no outro dia tá caindo em tristeza, em depressão, tá postando foto com metade dos peitos pra fora, tá não sei o que, tá fazendo aquelas, quer dizer, não há um sentimento na hora ali, há essa coisa, mas não há um mergulho, uma experiência. Verdade. Porque veja bem, a melhor característica em que você pode ver se uma pessoa realmente ela é uma cristã ou um cristão, não é se ela canta bem as músicas lá, que o Ministério de Música está tocando, se ela dança bem, se ela chora diante do sacrário, se ela ora na hora e reza direito, se ela tem cara de jovem de igreja, sabe? Sabe jovem de igreja? Tem aquela cara assim, ó. Né? Não. Se ela tem uma vida transformada. Se a pessoa tem uma vida transformada, se ela é uma pessoa que é muito mais feliz agora, uma pessoa muito mais segura em Deus agora, uma pessoa que tem sede da palavra, de viver a palavra, que acredita que sim, que cai, que se machuca, que dói, que chora, que se entristece, mas não permanece nisso, porque Deus é mais forte que isso. Sim. E aí você começa a ver, essa pessoa está mergulhando cada vez mais. Mas hoje a gente vê isso. Hoje, desculpa ver, é muita sensibilidade. Você pega, desculpa falar dessa forma, mas você vê muitas igrejas evangélicas que trabalham isso. Pega lá, pega um banquinho, põe um carinha, uma luz mais ou menos assim, já proporcionando, o cara falando baixinho, frases de efeito, e aí todo mundo chora. Mas a mudança de vida que é bom, a gente está vendo cada vez menos nesses lugares. Eu não estou criticando, não. Estou fazendo um exemplo. Como dentro da própria Igreja Católica, a gente vê movimentos e comunidade de vidas aí, que é um eu danado, entendeu? Uma coisa doida de cantar, de louvar. Mas a obediência. Né? Oi?
É muito ser visto, né? Não é o ser. Exatamente, exatamente, entendeu? E a própria obediência à Santa Igreja, ao Evangelho, quase que não tem, faz o que quer. Mas veja bem, é isso que eu quero dizer para vocês, galera. Nós precisamos olhar para essas coisas, para essas solenidades. Toda solenidade, toda festa da Igreja Católica é uma catequese para nós. E pensam nisso. O que eu tenho que aprender com essa catequese? Por exemplo, hoje. Hoje é o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, o que nós temos que aprender com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Pega lá aquele ícone bizantino e estuda. Na internet tudo tem uma explicação naquele ícone. É lindo e faz a gente crescer em intimidade com Cristo. Então, a gente precisa aprender isso. Então, falando um pouco sobre isso, eu queria partir para a tua outra pergunta, né? A questão da edificação da igreja. Tem alguma dúvida sobre isso que eu falei, Vandy, ou pode ir para a próxima pauta? Não, nada a ver, nada a ver. Então você falou, Léo, existe uma grande dúvida se Jesus realmente edificou a nossa igreja em Pedro ou não edificou, porque muitas vezes, principalmente os protestantes dizem... Pode me incomodar um pouquinho, não? Pode falar. Né? Justamente, você comentou, a gente falou falou do relativismo. Então, a falta desse aprofundamento dos católicos, né? Esse mergulho verdadeiro, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o católico, grande maioria, não tem base para sustentar uma argumentação que vem de fora. Aí chega lá um evangélico protestante, pega o versículo da Bíblia, vamos por essa passagem aqui, e vai falar para ele, me fala que aonde que está escrito que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica. Como o cara não tem o conhecimento, ele fica... Entendeu? Entendi. Deixa eu explicar. Eu vou pegar exatamente como base isso que você está falando para explicar isso. O lindo da Igreja Católica é que, veja só, nós não somos superficiais. Pelo contrário, nós buscamos tudo o que está na palavra de Deus e mergulhamos na teologia e na história do que realmente estava acontecendo ali na época, em tudo. Veja bem, quando falam para nós assim, vocês pegam a Bíblia e vocês escolhem ali o que vocês querem e o deturpam. Não, nós aceitamos tudo que Jesus deixou para nós. Tanto que a gente aceitou até a mãe dele quando ele deixou para nós na cruz do Calvário, entendeu? Não é nós que escolhemos uma coisa ou outra, entendeu? Nós aceitamos porque é uma ordem de Cristo. Mas enfim, quando aqui diz assim, que Jesus olha para ele e fala assim, eu declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Presta atenção. Até nos dias de hoje ainda existe isso. Naquela época, mas principalmente naquela época, quando se ia começar uma obra, alguma coisa, existia uma inauguração que eles faziam um sacrifício e uma consagração a Deus e colocava ali a chamada pedra fundamental. Hoje ainda existe em muita obra isso. Se você estudar um pouco de engenharia, essas coisas, sempre tem, vamos começar aqui. É a pedra fundamental. Naquela época mas era muito conhecido. E Jesus, ele trabalhava muito naquilo que era conhecido naquela época. Você está entendendo, Vande? Vocês estão entendendo, galera? Por isso que Jesus fala de animais, Jesus fala de agricultura, Jesus fala daquilo que o povo trabalhava naquela época. Se fosse hoje, Jesus ia estar falando de internet, ia estar falando de Facebook, ia estar falando das coisas que a gente vive hoje. Entendeu? Mas naquela época era agricultura, essas coisas. Então ele pega ali. Ele sabia, que todo mundo sabia, que quando uma coisa começava a ser edificada, quando uma coisa havia uma promessa sobre alguma coisa, então a primeira coisa que eles faziam, eles edificavam uma pedra, que era chamada pedra fundamental, para que por meio daquilo ali se construísse o sonho que aquelas pessoas tinham, que aquele grupo tinha. Então ele olha para Pedro, Pedro chamava Simão. Então ele fala, tu és Pedro. Pedro vem de Petros, uma palavra grega que significa pedra. Você está entendendo? Então tu és Pedro, é pedra. E em ti edificarei a minha igreja. Então ali, Jesus edifica. Não tem, olha, quando as pessoas falam, algumas pessoas, principalmente os nossos irmãos separados, falam que é relativo, Jesus está falando de um convite pessoal para Pedro. Desculpa, mas às vezes ou é de uma ignorância muito grande, ou é de uma má fé muito grande. Porque até quem não é cristão, arqueólogos, antropólogos, acreditam nessa questão.
Você está entendendo? Porque estudam a história, porque estudam a realidade do que acontecia ali. Então, veja bem, ali, neste dia em que Jesus olha para Pedro e então ele edifica a sua igreja, e depois ele fala assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Aqui tem uma coisa, Vande. Aqui não foi instituído neste momento o sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação foi instituído lá em João capítulo 20, quando depois de ressuscitado ele chega e eles estão escondidos naquela casa e Jesus aparece e eles então veem que é Jesus e ele fala: olha, os pecados de quem perdoar serão perdoados. Ali sim, aqui ele institui exatamente o poder da igreja, usando Pedro como isso. Entendeu? De que a igreja é a ligação entre nós e o céu. Em tudo, em tudo, em tudo. Tanto que, veja bem, o que nós, por exemplo, uma das coisas que nós acreditamos que é necessário para a gente alcançar a salvação são os sacramentos. Sim. Então, veja bem, sem os sacramentos não tem como a gente alcançar, porque são os sacramentos que vai nos desvinculando cada vez mais ao mundo e nos juntando cada vez mais àquilo que é Cristo. Como, por exemplo, o batismo, né? Então, a gente precisa entender isso. A Igreja Católica, ela nasce aqui nessa passagem de Mateus capítulo 16, em Pedro, não é porque nós católicos achamos que é isso e decidimos que é isso, então vai ser isso. Não, é porque a própria palavra nos ensina isso. Deixa eu só fazer uma correção aqui, muitos protestantes dizem que a Igreja Católica, ela nasce lá no Édipo de Milão, quando Constantino vai fazer isso em 313, quando Constantino se converte. E então, por quê? Porque havia uma grande perseguição da igreja dos cristãos. Ali os romanos perseguiam, os judeus perseguiam, todo mundo matava, tudo que foi tipo de cristão. Então morreu todo mundo. E lá em 313, então eles dizem que Constantino, então ele faz esse decreto, dizendo então que a religião oficial romana se tornaria os cristãos. Né? Na verdade, a verdade é que eu vou explicar agora. Constantino não fez isso. O Édipo de Milão não diz que a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo. Não, o Édipo de Milão diz que havia, a partir daquele momento, a liberdade de expressar todo mundo a sua própria religião. Ele tornou o território do Império Romano laico. Você está entendendo? Foi isso que ele fez. Só depois, lá em 380, quando Teodósio, um outro imperador, já Constantino tinha morrido lá em 380, que aí sim Teodósio era um total convertido, então ele fala: não, a religião oficial do império será o cristianismo. Mas por quê? Porque havia motivos políticos, e depois a gente pode falar sobre isso, porque se criava uma força maior, uma disciplina maior, você está entendendo? Então, um dia a gente, até nas nossas aulas, quando a gente for ter, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas veja bem, então quando eles falam isso, as pessoas acreditam por quê? Porque não tem conhecimento das coisas, como você falou. Quando então, às vezes uma pessoa vem e fala: mas olha aqui, Jesus está falando para Pedro, não está falando para a igreja. E a pessoa fala: é verdade. Porque a pessoa não sabe isso tudo que eu expliquei, da questão histórica, da questão dos costumes da época. E se a pessoa souber, ela tá aqui, ó, não é. Aí você quebra qualquer tipo de argumento. Mesmo entendeu? porque a palavra católico quer dizer a igreja universal, né? Foi o que quis. A palavra... Isso. E quem disse isso foi um bispo, você está entendendo? Um bispo da igreja, isso muito antes, até mesmo de Constantino, entendeu? Foi Santo Inácio de Antioquia, isso em 140 e pouco, mais ou menos, ele é um pouco antes de Policarpo, e ele diz o seguinte: quando ainda a igreja começou a se proliferar, e ele falava assim: olha, o pessoal fala assim, mas onde vocês estão? Uma pessoa perguntou para ele, né? Onde vocês estão, vocês, os cristãos? Aí ele falou assim: aonde houver um bispo, porque naquela época os bispos já estavam indo para tudo for canto, onde houver um bispo está a igreja, porque a igreja é católica. Quer dizer, ela é universal. Né? A igreja universal somos nós, não é do Edir Macedo. Entendeu? É verdade. A igreja universal. Isso foi falado em 100 e pouco, 200 anos antes de Constantino. Então não tem como. E é documentado isso. Até aqui, eu tenho um livro aqui. Tinha colocado outro nome, né? Eu tenho, não sei se vai cair tudo, mas eu tenho um livro aqui, e isso conta essa história, você está entendendo? De como foi feito isso. Lá em 100 e pouco,
ainda no segundo século da igreja. A igreja estava começando. Então, a igreja, ela nasceu católica. Ela nasceu católica. Até mesmo, eu gosto de falar muito isso, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas a gente precisa acreditar na Bíblia. É claro que nós acreditamos na Bíblia. Nós acreditamos tanto na Bíblia que nós escrevemos a Bíblia. Sim. Porque a Bíblia foi escrita por católico, né? A Bíblia, veja bem, o protestantismo apareceu em 1524, né? A Bíblia já era escrita, já era... Quem escreveu a Bíblia, quem verdadeiramente escolheu os 27 livros do Novo Testamento foi a Igreja Católica, entendeu? Quando lá Lutero faz a sua revolta e a igreja é dividida, a Bíblia já estava pronta, com os capítulos, com os versículos, tudo certinho, entendeu? Então, ele quer apagar toda a história da igreja, ficar só com a Bíblia e falar que só vale a Bíblia, né? Mas é claro, porque se ele for acreditar na tradição, ele tem que voltar a ser católico, é óbvio, né? Entendeu? Não tem como, entendeu? Mas enfim, então a gente precisa entender isso. Uma outra coisa que você falou, nossa, já é 5 e 5, né? E eu queria partilhar com vocês, sobre aquela questão de fora da igreja. Você quer que eu fale sobre isso ou não? Ah, Léo, tem aí... Ô, Vande, você me tinha feito uma pergunta da questão de só na igreja católica tem salvação. Tá pipocando. Léo, a gente tá meio apertado de tempo, se você quiser... Temos 20 minutos ainda? Não, na verdade são 5 e 10, 5 e meia tem que encerrar por causa que a live encerra. Então teríamos... Eu acho que a live vai encerrar 5 e 25, entendeu? Então a gente tem que ir até 5 e 20 mais ou menos, né? É 5 e 10 agora. A gente vai falar sobre isso depois, então. Mas o que eu queria partilhar um pouco com vocês, nesse convite, galera, que o Vande nos chamou, para a gente entender algumas dessas coisas, né? Primeiro, toda a solenidade que a igreja fizer, faça esse exercício intelectual, presta atenção, intelectual. O que essa solenidade está querendo me mostrar? Como eu posso crescer em intimidade com Cristo? Porque tudo na igreja é cristocêntrico. Então você entendeu? Essa pequena partilha que eu fiz com vocês, essa pequena aula de como a gente fica mais próximo de Cristo quando a gente olha para a solenidade de Pedro e Paulo e fala, caraca, eu sou como esses caras. 2 pessoas comuns que foram chamadas por Cristo, que tiveram suas vidas transformadas e entregaram a vida por Cristo. E tiveram uma vida bem melhor do que tinham antes. Porque, como dizia também o próprio, depois, um aluno de Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, ele falava assim, é impossível você, depois que conheceu o que é bom, você trocar por aquilo que não é bom. Não se troca o que é bom pelo ruim. E nós temos essa graça, né? Existe uma outra coisa que eu queria partilhar com vocês, é exatamente a grande pergunta que Jesus faz para os discípulos. Quando ele fala, uns falam que você é isso, outros falam que você é aquilo, outros falam que você é aquilo. Então ele pergunta, e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? Sabe, cara, essa pergunta é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Porque se você pega o Facebook... É Jesus, né? Não, presta atenção. Se você pega o Facebook, o Instagram hoje, a pergunta que todo mundo está fazendo é essa. Se alguém te perguntar quem é o Léo, quem você diz que é? Não sei se já viu isso ou não no Facebook. Todo mundo está perguntando. Mas tá chovendo isso. Tá chovendo isso. Que coisa. Exatamente, coincidentemente, ou de uma forma providência para mim, para você que é cristão católico, na solenidade de Pedro e Paulo, na qual Jesus faz essa pergunta. E aí? Se Jesus estivesse no Facebook, ele ia estar lá escrevendo. E aí, tchutchuca de Deus? Tchutchuquinho de Deus? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí, você que está assistindo a nós, neste momento? Quem é Jesus para você? Se você tiver que falar de Jesus para alguém, como você vai apresentar Jesus? Sabe? Eu fico pensando aqui no meu coração, caraca, o que eu tenho que falar de Jesus? Jesus é aquele que trouxe a salvação para nós. Jesus é aquele que transforma a nossa vida. Jesus é aquele que é o nosso amparo, o nosso refúgio. Jesus é aquele que me dá força quando eu estou
enfraquecido. Jesus é aquele que trouxe alegria aonde não havia, que trouxe luz aonde havia trevas. Jesus é aquele que transformou tudo. E por meio dele eu vou alcançar a graça do céu. Sabe, jovem, quem é Jesus para você? Jesus, desculpa falar, ele não pode só ser aquele que você sente um frisson no meio de uma música, de uma canção. Porque essas coisas vão passar. A fé não é sentimento. A fé é decisão. Hoje eu decidi seguir Cristo. Hoje eu decidi seguir. Amanhã você acorda e fala, hoje eu decidi seguir Cristo. Aí você cai, você peca, você levanta e fala, eu decido seguir Cristo. A fé é decisão. E você vai decidindo. Chega um tanto que está tão entranhado na nossa vida que não tem mais como sair. Você já não quer, como dizia Policarpo, largar o que é bom para voltar para o que é ruim. Porque nada é melhor do que aquele que conhece verdadeiramente, ter uma experiência com Cristo. Então fica essa reflexão para mim e para você. Pedro olhou para Jesus e falou para ele, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Veja bem, para mim você hoje falar isso é muito fácil. Mas vai falar isso há 2000 anos atrás, quando todo mundo esperava o Jesus vir e ninguém acreditava que era Jesus. E todo mundo que se declarava o Filho de Deus, o rei, era condenado à morte porque isso era contra a lei. Então veja bem, era uma coisa muito grave falar aquilo. Tanto que Jesus olha para Pedro e fala, ó, não foi a tua cabeça ou alguém que contou isso para você, foi o Espírito Santo que te revelou. E é lindo quando a gente então começa a olhar e falar assim, Jesus, ele é tudo para mim. Porque eu tenho experimentado isso na minha vida. E aí, meu irmão, minha irmã, o inimigo não pode mais fazer nada contra mim e contra você. Toda tristeza que ele lança, toda angústia que ele lança, toda vontade de desistir que ele lança, começa a cair por terra. Porque em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. A palavra que Deus coloca no meu e no teu coração nesse tempo de quarentena, em que a gente não pode estar junto, fisicamente junto, é exatamente essa. Permaneça em mim. Como aquela passagem da figueira. Permaneça em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Começa a exercitar esse pensamento. Sem Cristo eu não posso fazer nada. E tudo que você começar a fazer sem Cristo, você vai meter a cara nas paredes. E vai cair. E vai se levantar a hora que você esticar a mão para o Senhor. E que hoje, neste dia 27 de junho de 2020, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na solenidade de São Pedro e São Paulo, que Deus possa derramar sobre nós o Espírito Santo, para que nós possamos ter essa experiência com Cristo e verdadeiramente olhar para Jesus como Pedro e Paulo. Como Pedro lhe fala, tu és o Filho de Deus, o amado Filho de Deus. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o Filho do Deus vivo, a promessa. Quando Pedro fala isso, ele fala assim, é como se ele falasse, tu és a promessa. Fala isso para Jesus. Jesus, tu és a promessa na minha vida, a promessa da minha cura, a promessa da minha libertação, a promessa do meu avivamento, a promessa de que eu vou dar certo na vida, a promessa de que eu vim para esse mundo para dar certo, a promessa de que eu tenho valor. Tu és essa promessa e é essa promessa que eu tomo posse. Para, jovem, de tomar posse da tristeza. Para, jovem, de tomar posse da angústia. Para, jovem, de tomar posse da depressão. Para, jovem, de tomar posse de todos os pensamentos negativos que o inimigo tem colocado na tua cabeça. Porque você é aquilo que você alimenta. E começa a alimentar agora de que você é um chamado de Deus, um enviado de Deus, um consagrado de Deus. Que Deus olhou para você como olhou para Pedro e disse, olha, você faz parte da minha igreja. Você é a minha igreja. Você é, porque todos nós, eu, você, o Vande, todo mundo que está assistindo, todo mundo que faz parte, todo mundo que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Faz parte, é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. E nós temos a graça, sim, desse dom sacerdotal. Não pela ordem, mas sim da nossa vocação de leigos. De propagar a palavra do Senhor. Creia, meu irmão e minha irmã, o Senhor quer te usar para que muitas e muitas pessoas alcancem o reino de Deus. Jovem, o Senhor quer usar da tua alegria.
Não se deixa vencer pela tristeza, não se deixa vencer pela angústia, porque Deus hoje está olhando para você e está falando: meu filho, minha filha, você faz parte da igreja, do corpo da igreja, como Pedro, então em ti também edifico a minha igreja, e o inimigo, as portas do inferno não prevalecerão sobre ti, porque eu estou contigo, eu, o Senhor teu Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos cantar uma música agora com o Wilson e nos consagrar ao Senhor. Vamos lá, Wilson. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Declara isso, jovem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Sobre nós, Senhor. O Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, glória permanece. Canta isso, jovem. O Espírito de Deus está sobre ti, creia. Quero te ter. Se consagra a Ele. Te conhecer mais e mais, Senhor. Me apaixonar mais e mais. Se consagra, canta isso. Eu quero, Senhor, ser teu, ser tua. Faça de mim tua casa, tua morada, Senhor. Faça de cada um de nós. Enche-nos, Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor. O Espírito de Deus está, milagres acontecem. Sim, Senhor, tu estás em nosso meio. Onde o Espírito de Deus está, a Sua glória permanece. Milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ter, te conhecer, apaixonar. Quero te ter, te conhecer, Senhor. te conhecer, me apaixonar mais e mais. mais e mais. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre cada jovem, cada pessoa que está nos acompanhando e irá nos acompanhar por esta live, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, como derramaste sobre Pedro e Paulo, como derramaste, Senhor, em Pentecostes. Enche-nos com o teu poder e com a tua graça, Senhor, para que nós possamos te conhecer, ter uma experiência contigo e te amar mais e mais. E assim como Pedro e Paulo, Senhor, entregar a nossa vida, a nossa história em seu favor, para que muitos e todas as pessoas que nós tivermos a graça de conhecer, experimentem também o teu poder de cura, de libertação, de restauração, de avivamento, de reconciliação e principalmente de salvação, Senhor. Nós tomamos posse, toma posse, jovem, fala: eu tomo posse, Senhor, da tua unção, tomo posse do teu chamado, como Pedro foi, como Pedro tomou, tomo posse do teu chamado, como Paulo tomou, tomo posse do teu chamado, como os discípulos, os apóstolos, como todos têm tomado. Eu tomo posse, Senhor, usa-me, Senhor, mesmo eu, como não entendo ainda, como Pedro também não entendia, mas eu estou aqui, Senhor, para que também, revestido pela unção do teu poder, eu possa fazer a tua vontade, como Pedro assim fez depois, Senhor. Amém, aleluia e amém. Oh, glória, Deus abençoe a todos.
Ô, Vande, Oi, eu posso dar um recadinho aqui pra molecada? Dar aquela notícia pra molecada? manda. Galera, é o seguinte. Se vocês gostaram um pouco dessa live de hoje, que foi bem catequética, né, Vande? Ô, foi top, foi top. É isso aí, galera precisa Se, de vo- informação. se vocês gostaram disso, eu me comprometi. O Vande sabe que eu sou cheio de compromisso e agora eu tenho mais um baita de um compromissão nas minhas costas aí. Mas eu me comprometi também a pelo menos uma vez por mês me reunir com a galera do Musa. Vai ser um grupo, claro que fechado, porque vai ser um grupo de estudo, né, nesse Zoom ou sei lá, no Meet. Mas nós vamos fazer uns encontros uma vez por mês para estudar a doutrina da Igreja Católica. Então eu vou passar para vocês como a igreja se nasceu, como que a igreja se edificou, qual é a hierarquia da igreja, tudo aquilo, por que que nós não somos idólatras, por que que a gente batiza criança, por que que tudo aquilo que muitas vezes nos atacam, por que que Léo, nós não somos? Ah, vou cortar você, mas tem um aviso aqui, daqui um minutinho vai encerrar a live. Eu queria... enfim, e depois a história da igreja. Logo o Vande vai falar para vocês sobre isso. Tá. Gente, Léo, eu queria agradecer do fundo do meu coração você ter aceitado esse convite. Quero agradecer ao Wilson que esteve aqui com a gente, que ele aceitou também o convite. Valeu, Wilson. Tá? Todo mundo junto aqui para levar essa palavra de Deus a todos aqueles que precisam ouvir. Agradeço a todo mundo que está presente aí na live. Tá? Um beijo, Letícia, que eu vi aí, Maria, galera daqui também. Um beijão para vocês. Que vocês tenham um santo final de semana. Tá? E sábado que vem tem mais, galera. Fica com Deus, tá? Um beijão. Falou. Tchau. Beijo, Musa. Amo vocês. É nós. A gente é uma família. Vou tocar mais um pouquinho. Vai encerrar em 30 segundos.